Olá! Está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, com a apresentação de Rubens Silves, temos esses destaques. Detento é encontrado morto em presídio em Ribeirão das Neves. Acidentes são registrados em estradas mineiras em Minas. Assalto em distribuidora de bebida deixa um assaltante morto no Triângulo Mineiro. Eu sou Rubens Silves, apresento o Jornal da Imperatriz de segunda a sábado, sempre trazendo todas as notícias para você. Com temperatura de 25 graus, estamos vivendo o verão brasileiro. O tempo está nublado aqui em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Está se iniciando o Jornal da Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. Um detento é morto e outro ficou ferido em cela aqui em Ribeirão das Neves. As vítimas foram encontradas por policiais penais nesta terça-feira no presídio Pastor José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves. Um detento foi encontrado morto e outro ferido dentro de uma cela do presídio Inspetor José Martim Drummond, aqui em Ribeirão das Neves. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas, durante a madrugada, outros detentos chamaram os policiais penais informando que 2 homens estariam passando mal. Ao verificar, os policiais viram as vítimas caídas ao chão. Amaury Viana Silva, de 34 anos, já estava morto. Segundo o preso, apresentava sinais de violência, foi encaminhado para o Hospital São Judas Tadeu. De acordo com a direção do presídio, as informações iniciais são que houve uma briga dentro da cela no presídio do Inspetor José Martim Drummond. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Amaury Silva havia sido admitido do presídio Inspetor José Martim Drummond em novembro de 2024. Tinha passado pelo sistema prisional desde 2011. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Um assalto à distribuidora de bebida deixou um assaltante morto no Triângulo Mineiro. Após uma troca de tiros com a polícia militar em um roubo registrado em uma empresa que distribui cigarros no município de Uberaba. Segundo os militares que estiveram presentes no fato, a ligação de um funcionário que monitorava o comércio no momento do crime foi de suma importância para os policiais montarem um cerco, podendo evitar o que seria um roubo do ano para esta malandragem. Mas ao verem que a casa tinha caído, os criminosos traçaram um plano de fuga. Haja vista que a van carregada de cigarros já estava na rua. Com isso, eles, no intuito de não serem presos, pegaram 2 veículos e saíram da empresa em alta velocidade, sentido a Uberlândia, aqui pela BR-050, local que foi o pit stop para essa turma. Aí, gente, ao menos um. Uberaba. Um dos autores que participou deste crime, conhecido como Rafael Macedo de Azevedo, 35 anos, que acabou morto na troca de tiros, de acordo com um dos companheiros presos, ele seria o mandante do crime e pagaria R$3.000 para cada parceiro no roubo do comércio. Já os artistas do crime presos, na fuga, com idades entre 34, 35 e 44 anos, foram encaminhados à Polícia Judiciária, que dará andamento no caso para saber quem seria o receptador dessas mercadorias, tendo em vista que um deles, Wesley, de 35 anos, além da prisão, recebeu um corretivo da população que deu aquele sacode nele até a polícia realizar a prisão. Um roubo que deixou os empresários da cidade preocupados com a forma que os assaltantes conseguiram entrar na empresa, rendendo um funcionário no bairro Abadia, dizendo que eles estavam com a família dele e que o mesmo teria que abrir o comércio na rua Rui Mesquita, no bairro Parque das Américas, para ser realizado o assalto. A polícia já tem informações que os meliantes que participaram deste crime
fazem parte de uma organização criminosa e que toda a carga de cigarro que foi roubada e localizada seria vendida para financiar o tráfico de drogas na região. É complicado, né? Muito complicado mesmo. Jornal da Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E a forte chuva que caiu na região central do estado, principalmente em Divinópolis, aumentou aí a preocupação em Divinópolis, na região central do estado. A forte chuva que caiu deixou muitos moradores preocupados. Vamos trazer aí direto de Divinópolis. Então tá aí, a forte chuva que caiu aí em Divinópolis deixou a população praticamente muito preocupada aí, muito preocupado com essa chuva. Foi forte, né? Aí em Divinópolis, na região metropolitana. É a Rádio Imperatriz sempre trazendo aí todas as notícias para você que está ligado na Rádio Imperatriz. 4 pessoas ficaram feridas após uma dupla invadir um churrasco e atirar. O crime foi registrado no bairro Nova, em João Molevade, na região central do estado. Uma dupla invadiu uma festa que estava acontecendo, um churrasco na noite dessa terça-feira e acabou ferindo algumas pessoas que estavam participando do churrasco. De acordo com o polícia militar, a vítima com idade entre 20 e 22 anos informaram que estava participando de um churrasco com um amigo quando o veículo Siena se aproximou e 2 homens desembarcaram. Eles relataram que o passageiro que estava armado mandou não fugir. Em seguida, disparou várias vezes, atingindo os presentes. Após os tiros, a dupla fugiu em direção ao bairro Planalto, em João Molevade. A vítima foi ao hospital por conta própria. No local, relataram os policiais esse fato ocorrido. Até a publicação dessa matéria, a autoria e motivação do crime ainda é desconhecido pela Polícia Militar de Minas Gerais. Então tá aí, uma dupla invadiu um churrasco aí em Divinópolis, causando aí esse experimento nessas passageiras. Um homem de 39 anos foi preso no bar no município de Corinto, no norte de Minas, na noite dessa terça-feira, após matar a própria mãe e fugir. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em Vaza da Palma, que fica a 97 quilômetros de Corinto. A polícia relatou que o autor do crime faz uso de droga e tem problemas com o alcoolismo. Ele estava internado em uma clínica de reabilitação há um mês atrás. Ao sair, retornou para a casa da mãe, que tinha 64 anos. Os militares afirmaram que o indivíduo emprestou uma quantia em dinheiro para a mãe. Como ela não conseguiu pagar, acabou sendo morta pelo filho. E com golpe de faca, né, objeto cortante no pescoço. Ao entrar na casa, os policiais do Serviço de Atendimento de Urgência constatou o falecimento dessa mãe. Ainda conforme a Polícia Militar, o autor possui passar por crimes muito fortes, criminais. Já havia tentado matar o próprio pai, que era divorciado da mãe, e tinha medida protetiva contra o filho. O autor foi caminhado para o presídio e o objeto de homicídio não foi encontrado até o momento pela Polícia Militar nem para a Polícia Civil aí de Corinto. Então a mãe, um homem matou a própria mãe, dessa vez em Divinópolis, aí na região central também do estado. E uma grande confusão aconteceu. Uma mulher brigou com todo mundo dentro do ônibus aqui em Ribeirão das Neves. As mulheres saíram no tapa em um ônibus em Ribeirão das Neves. A confusão aconteceu no ano 6220, foi por volta de 19 horas. 2 mulheres começaram a se agredir. Aí o motorista interrompeu a viagem e conduziu tudo aí para a delegacia da Polícia Militar de Minas Gerais, ali na RMG 806. Então tá aí as mulheres, né, brigando dentro do ônibus aqui em Ribeirão
das Neves. É a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz. É a rádio que contagia. Não tem como. Não dá nem para pensar, né? Brigando dentro do ônibus em circulação. Vamos falar de envenenamento. A nora suspeita de envenenar um bolo tentou levar pastel para a sogra do hospital, no Rio Grande do Sul. Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar 3 pessoas envenenadas com bolo em Torre, no Rio Grande do Sul, teria levado um pastel para a sogra, Zeli dos Anjos, enquanto ela estava internada no do hospital Nossa Senhora do Navegante para tratar do envenenamento. Vale lembrar que Zeli é principal alvo dos Deises nos envenenamentos realizados por ela. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o Instituto Geral da Perícia recolheu alimento para análise e essa foi uma nova tentativa de envenenar Zeli. Essa teria sido a última ação de Deise antes de ser presa no dia 5 de janeiro. Ainda não se sabe qual que era a intenção de Deise ao levar o pastel envenenado para a sogra no hospital. Ela supostamente envolvida nas mortes do pai José Lori Silveira Muro e do sogro Paulo Luiz dos Santos, além da Neuza Deise Silva dos Santos, e Tatiana Denise Silva dos Santos e Maidana Berenice Flores Silva, que comeram do bolo na festa que a Deise realizou. Então tá aí, uma mulher tentou, envenenar a própria sogra. Ela matou os sogros, 2 sogros e 2 noras no Rio Grande do Sul. Misericórdia. Misericórdia. Como que pode uma coisa dessa? Corpo de Bombeiro procura por homem desaparecido na região leste do estado de Minas Gerais. Da cidade de Espero Feliz, informando que havia um homem que adentrou as águas do rio no município de Espero Feliz. Tinha uma pessoa tirando a areia do rio, ele foi ajudar e o rio lá está muito profundo devido às fortes chuvas que teve na região próxima a essa data. E esse senhor acabou desaparecendo nas águas. E nossa equipe imediatamente preparou material para fazer o reconhecimento do local e levantar maiores dados. De início, iniciou as buscas na sexta-feira mesmo, foram uma equipe para lá e não obteve êxito. Então, desde sexta-feira até o dia de hoje, segunda-feira, estamos na busca aí dessa pessoa que desapareceu. E, infelizmente, o rio ele é perímetro urbano, tem muita contaminação por esgoto e outros dejetos, então não é possível fazer mergulho, tendo em vista aí que a Corporação do Corpo de Bombeiros ela proíbe o mergulho em águas poluídas. A gente vai através do barco, verifica galhadas, locais de pedras, remanso, onde que tem possibilidade desse corpo estar. Aí, infelizmente, até o momento a gente não localizou, mas estamos aguardando aí a possibilidade de tentar resgatar esse corpo para finalizar esse ciclo aí para a família. É complicado, muito complicado mesmo. Deus abençoe que acha, né? Deus abençoe que consiga achar esse corpo, né? E um homem morreu após queda de marquise em Minas. Esta foi a cena vista por moradores de Tupaciguara no fim da tarde desta segunda-feira, em que um trabalhador de 55 anos acabou perdendo a vida após uma marquise de um comércio que estava em obras se ceder, vindo a esmagar a vítima na parede com os escombros, não dando chance de resgate dos bombeiros, que chegaram rapidamente, mas infelizmente não foi possível fazer mais nada devido ao homem identificado como Roberto Carlos de Oliveira, 55 anos, ter sofrido esmagamento do crânio, uma situação que comoveu a população que presenciou o acidente. O trabalhador, segundo uma testemunha em relato à Polícia Militar, estava finalizando o seu expediente de trabalho em uma obra, ali na rua Bueno Brandão, uma das principais vias do município, que por sinal fica no centro da cidade, quando percebeu que a estrutura estava desprendendo. Como estava em um andaime, não conseguiu descer a tempo, vindo a perder a vida desta forma tão triste. Um fato que preocupou não só moradores que presenciaram, e sim as autoridades que estiveram presentes no acidente, devido à forma que o trabalhador morreu, e por se tratar desta marquise, que também poderia ter caído em cima de mais pessoas, ocorrendo mais mortes prematuras.
Um fato que foi repassado à Polícia Judiciária, que dará andamento nas investigações para saber se o responsável da obra tinha ciência do risco e que o local estava oferecendo à população e trabalhadores que ali estavam. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo tudo para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Estamos aqui com o apoio do escritório imobiliário Rubens Silves. Quer vender, comprar ou alugar? Vem para o escritório imobiliário Rubens Silves, aqui em Ribeirão das Neves, na rua Cecílio Jorge Ricardo, 530, no bairro Santa Paula, em Ribeirão das Neves. Vamos falar direto do Vaticano com o Papa Francisco. Levaram a Jesus todos os doentes e a cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Uma forma concreta de amar é se aproximar e cuidar de quem está doente. É uma obra de misericórdia que muitas vezes exige tempo e paciência. Servir e cuidar é sinônimo de amar. A outra parte, quem está doente, também precisa amar colaborando segundo as suas possibilidades, aceitando, não sendo ranzinza, exigente, mas para além de tudo, lembre-se, onde há amor, Deus aí está. Esse aí, então, é a parte do Vaticano, né? E no termo da audiência geral, dessa quarta-feira, o Papa Francisco também, né? Tocou muito nesse assunto aí do Vaticano. Então, o Papa Francisco tocou muito aí nesse assunto, no tema geral, no Vaticano. A gente vai acompanhar, vou trazer aqui direto no Vaticano News, né? Essa forma que o Papa Francisco falou sobre a audiência geral. E falou também, né? Sobre oremos pela conversão dos pecadores. Per favore, preghiamo per la conversione del cuore dei fabbricanti delle armi, perché col loro prodotto aiutano a uccidere. Por favor, oremos pela conversão do coração dos fabricantes de armas, pois com seus produtos eles ajudam a matar. Nas saudações aos vários grupos de fiéis e peregrinos presentes na audiência geral desta quarta-feira, 15 de janeiro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, saudando os de língua italiana, Francisco voltou seu pensamento para uma realidade para a qual reiteradas vezes chamou a atenção diante de um cenário crescente de conflito armado em várias partes do mundo. A questão da produção de armas e do lucro por trás do que chama de Terceira Guerra Mundial em pedaços, pedindo a conversão do coração daqueles que, através do complexo industrial militar em larga escala, semeiam morte e destruição. Lembrando que a guerra é sempre uma derrota, pediu também que não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, de Mianmar, da Palestina, de Israel e de tantos países que estão em guerra. Oremos pela paz, exortou. Em particular, lembrou também Mianmar, manifestando proximidade às vítimas do deslizamento de terra no país do Sudeste Asiático, pedindo para a população atingida o apoio e a solidariedade da comunidade internacional. L'altro ieri una frana ha travolto diverse abitazioni nell'area mineraria dello stato di Kachin in Myanmar, provocando vittime, dispersi e ingenti danni. Sono vicino alla popolazione colpita da questa sciagura e prego per quanti hanno perso la vita. Esse aí é o Papa Francisco falando a preocupação com as guerras. Um adolescente matou um homem e se entregou à polícia em Belo Horizonte. Um adolescente de 15 anos, cúmplice de matar um adolescente de 15 anos, cúmplice de 17, se entregaram à polícia após atirar em um homem de 38 anos que ameaçava uma criança de 4 anos. O homem morreu no local. O caso aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para a ocorrência de pessoas baleadas. Ao chegar no local, encontraram o homem alvejado com disparo de arma de fogo na perna direita e com perca significativa de sangue.
Os militares recolheram o homem do solo, encaminharam para a viatura do Serviço de Atendimento de Urgência, que é o SAMU, que estava próximo ao local do atendimento. O homem foi atendido, mas o homem foi contestado ainda no local. Durante as diligências, uma testemunha contou aos policiais que ela e a família moravam no mesmo lote que a vítima e havia bastante tempo, vendo 120 ameaças e agressões cometidas pelo homem. Segundo ela, desde a manhã de terça-feira, o homem estava em um surto bem agressivo. Em certo momento, o homem pegou uma faca para ameaçar a testemunha, quando o testemunha de 20 anos e 67 anos fugiu do local para evitar um confronto maior. No entanto, uma criança de 4 anos, filho de uma das testemunhas, ficou na residência e causou movimentação aos moradores da região, que começaram a gritar por ajuda. A testemunha voltou ao local e viu o homem já alvejado. Em levantamentos, os militares receberam informações que os autores seriam 2 adolescentes. A guarnição seguiu a diligência para a região quando os menores se apresentaram à polícia militar, assumiram a autoria do disparo e falaram onde estavam as armas utilizadas no crime. Um dos adolescentes de 15 anos relatou que estava no local da companhia de outro adolescente de 17 anos, enquanto portava uma arma de fogo, quando ouviu os moradores da região pedindo socorro e resolveu intervir. Ao chegar no local, a mobilização popular viu a vítima ameaçando as pessoas com a faca. Ele ordenou que a faca fosse largada, mas o homem disse que não tinha medo de arma que os adolescentes apresentavam. Foi então que os adolescentes resolveram atirar nesse homem. Tá aí. Adolescentes mataram um homem de 38 anos em Belo Horizonte, no bairro Vista Alegre. Vamos falar daquele crime que aconteceu no rodeio lá em Esmeralda no ano passado. Vamos falar dessa notícia. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou nesta terça-feira um policial militar acusado de matar 2 irmãos durante uma festa religiosa no povoado São José, em Esmeralda, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu em 10 de março de 2024. O policial responderá por duplo homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de arma de fogo no uso restrito. A dupla formada pelos irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva, 27 anos, Brânio José Vieira da Silva, 29 anos, festejavam na comunidade um tradicional cavalgado iniciado pela manhã, quando uma briga foi iniciada e um policial foi ferido com um canivete e os irmãos foram atingidos com bala de arma de fogo. Na época, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que, em nota que diante da agressão, houve a necessidade de uso técnico e mobilização de força, momento que outros transuentes ali presentes investiram com violência contra os militares, levando ao solo tentando retirar a arma da cintura de um dos militares. Ainda segundo a corporação, em virtude das agressões e dos riscos decorrentes de possível subtração da arma de fogo para resguardar a vida dos policiais militares, os demais cidadãos ali presentes para repelir a injusta agressão, foi necessário o uso da força progressiva. Com isso, os 2 homens foram alvejados e socorridos ao Hospital 25 de Maio, em Esmeralda, onde foi atestado o óbito desses 2 homens. Em coletivo de imprensa, ainda em março de 2024, o tenente-coronel Flávio Santiago explicou que o militar só não foi atingido por um golpe fatal porque a lâmina de canivete aparentava estava cega. A comunidade reagiu ao assassinato com um protesto na rodovia LMG 060 em Esmeralda, incendiando um ônibus no mesmo dia. Porém, a polícia militar negou a ligação entre o caso. Os irmãos foram velados 2 dias depois, em 12 de março. Conforme a investigação do Ministério Público, os homens foram atingidos em frente às famílias e foram levados à viatura policial, sem cuidado necessário, segundo denúncia recebida pelos órgãos. Um dos irmãos chegou a bater a cabeça no chão enquanto era direcionado ao veículo. As apurações do Ministério Público de Gerais também dão conta que um dos homens morreu ainda a caminho do hospital, dentro da viatura, enquanto o outro morreu ao ser hospitalizado. Ainda além da condenação dos policiais militares, o Ministério Público requer o pagamento de 200 mil aos familiares da vítima, a título de dano moral, custeio de gastos com o deslocamento e o velório funeral. Então tá aí. O Ministério Público de Minas Gerais, pediu aí a acusação de um policial e outro policial que atuaram em Esmeralda. O Ministério Público, então, denunciou um policial que matou os 2 irmãos numa cavalgada no bairro São José, em Esmeralda, em maio do ano passado. O Jornal da Imperatriz termina nesse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência. Meu muito obrigado.
Continue com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que